Samuel sem que antes entender a história da sua mãe Ana. Sabemos quem foi Ana, uma mulher que não tinha condições alguma de ter filho, e subindo a um lugar chamado Siló, aonde os israelitas, aqueles judeus naquele momento tinham a incumbência de adorar a Deus. Toda vez que eles subiam a Siló era para adorar a Deus, era para oferecer alguma coisa a Deus. Todas as vezes que nós subimos a Siló é para engrandecer o nome do Senhor, é para pedir, é para apresentar alguma coisa a Deus. Quando alguém daquela época tinha alguma coisa para pedir a Deus, ele não podia ir em outro lugar, ele não podia ir em outra ocasião, em outro local específico, ele tinha que ir em Siló. Era em Siló que estava o sumo sacerdote, era em Siló que estavam os locais para a oferenda do Senhor. E a Bíblia diz que Ana sobe a Siló, e em Siló ela se derramando, ela recebe o milagre no capítulo 2. Primeiro é repreendida, após ser repreendida, Deus agora ouve a sua petição. Ouvindo a sua petição, a Bíblia vem dizendo que ela é abençoada, e sendo abençoada concebe após 12 meses esse jovem chamado Samuel, e o propósito que ela tinha na vida de Samuel, que era apresentado no templo, foi dado. Ele foi lá e foi apresentado no templo. Ao ser apresentado no templo, a Bíblia diz o seguinte, que ele agora é criado do sumo sacerdote. Algumas coisas, às vezes, nós pensamos que Samuel foi chamado para ser sacerdote. Não, Samuel não foi chamado para ser sacerdote, Samuel não foi chamado para ser profeta, Samuel não foi chamado para ser líder, ele foi chamado para servir o sumo sacerdote. Ele estava na incumbência, com a responsabilidade de ali servir o sumo sacerdote, pelo propósito que a sua mãe havia feito, porque ele não poderia vir ao mundo. E vindo ao mundo, a sua mãe cumpre esse propósito, cumpre essa aliança com Deus, apresenta ao sacerdote, o sacerdote entende isso, pega aquele jovem começa a aprender a palavra, a aprender ali os estatutos, a aprender a liturgia do santuário, a liturgia do templo, a tudo aquilo que os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes viviam, aquele moço também vivia. Mas interessante, guarde bem, ele não era sacerdote e ele não era chamado para ser sacerdote, ele estava ali para adorar e também para ajudar o sumo sacerdote. Mas um determinado dia ele estava fazendo as suas responsabilidades como qualquer outro dia normal. E no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vem dizendo que Deus já não mais falava por intermédio de profeta, Deus já não falava mais por intermédio de sacerdote, a voz de Deus já não mais se ouvia. Então já era difícil conhecer quem falava, era difícil conhecer a voz de Deus, era difícil conhecer quando Deus bradava forte na terra, até porque Deus já não estava mais falando. Aí no versículo 3, onde nós lemos esse texto, é onde nós gostaríamos de introduzir alguma coisa aos irmãos, a Bíblia vem dizendo que ele acaba de fazer tudo aquilo que ele fazia diariamente, ajudar o sacerdote, arrumar as instalações do santuário, e o seu dormitório ficava ao lado do dormitório do sacerdote, e ele agora, a Bíblia diz que ele faz tudo o que tinha que fazer, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele vai deitar, ele vai dormir, ele vai agora descansar. Mas uma coisa que me chama a atenção é que existia uma luz ali naquele local, existia uma luz dentro do santuário, e essa luz era uma luz importante, era uma luz que tinha um contexto muito importante na vida do santuário, na vida daqueles que viviam dentro do santuário. A Bíblia diz que assim como o fogo não poderia se apagar, assim como o fogo não poderia se extinguir dentro do altar, em cima do altar, existia uma outra coisa que não poderia se apagar dentro do santuário. Essa segunda coisa que não poderia se apagar dentro do santuário era a luz. A luz simbolizava que existia presença, a luz simbolizava que Deus estava ali, a luz simbolizava que havia manutenção diária e cotidiana no santuário, que alguém estava trabalhando para que houvesse vida ali, para que houvesse graça ali, para que Deus operasse ali. E a Bíblia diz o seguinte, que agora em algum momento a luz se apagava, mas no livro de Levítico a Bíblia diz que Deus ele dá uma responsabilidade a Arão, que mantesse o castiçal do santuário aceso, o castiçal do santuário ligado. Para quê? Para que houvesse manutenção do altar. Não existia condição de fazer manutenção do altar sem luz. Por quê? Porque os sacerdotes tinham roupas brancas, tinham vestes brancas, e para manter e não sujar a sua veste com as cinzas que sairiam do altar, tinha que ter alguma coisa para ver. Sabe o que eu entendo, querido? Deus ele está falando sempre para mim e para você: olha, mantenha a luz do seu santuário aceso. Quem passar de fora tem que ver a luz brilhar. Quem passar de fora tem que ver alguma coisa diferente. Não adianta, alguém pode passar de fora e falar: olha, não tem ninguém dentro, mas eu estou vendo um ponto de luz, eu estou vendo alguma
coisa brilhar. Isso significa que ainda existe glória de Deus, ainda existe majestade de Deus, ainda existe a unção de Deus. Enquanto alguém olhar para você e ver que dentro do seu santuário, a Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nós somos santuários do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Se eu sou o santuário hoje, aonde há a luz está em mim, a luz está em você. E quem olha para mim, quem olha para você, tem que ver a manutenção da luz. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que a Bíblia diz que em algum momento a luz estava se apagando, em que em algum momento a luz estava se extinguindo. Uma luz que não era para apagar, estava se apagando. Uma luz que não era para terminar, estava terminando. Isso é o perigo. Tome, preste bem atenção. Se em algum momento da sua vida essa luz estiver piscando, é um momento de perigo. É o momento de rever os seus conceitos. É o momento de ver aquilo que você está fazendo e buscar novamente azeite, e buscar novamente a graça, e buscar novamente a unção, porque a tua luz não pode se apagar. Você é o guia para alguém encontrar o caminho. Você é o guia para alguém encontrar o Cristo que vive. Ou seja, Deus está falando: eu preciso de alguém que ainda tem o prazer de manter a luz acesa. Eu preciso de alguém que ainda tem o prazer de manter a minha luz acesa. E que quando alguém olhe para ele, veja que a partir da vida dele tem luz, tem graça, tem unção, tem poder, tem autoridade, e que através dele Deus pode operar. E sabe onde estava? A Bíblia diz que estava no menino que não conhecia a voz de Deus, que estava no menino que não foi chamado para ser sacerdote, que estava no menino que não tinha chamado para rei, para profeta, não. Estava no menino que era criado, mas Deus, ele gosta de chamar no quarto ao lado. Deus olha no quarto ao lado e fala: olha, ali tem alguém que ainda priva pela minha palavra, ali tem alguém que ainda priva pelo meu nome, ali tem alguém que ainda tem desejo de glorificar o meu nome, ali tem alguém que ainda tem desejo de adorar o meu nome. E se tem alguém que tem desejo de adorar, se tem alguém que tem desejo de glorificar, eu posso chamar, porque vai ouvir a minha voz. Ainda que não conheça, vai saber que eu estou chamando, vai ouvir alguma coisa diferente. Deus está falando para mim, para você hoje: eu preciso de você, eu preciso que você ouça a minha voz, porque eu tenho algo para realizar através da tua vida. Deus gosta de chamar crentes do quarto ao lado. Eu fico olhando e falo: Jesus, tu podia chamar os filhos do sacerdote, da linhagem sacerdotal. Aí Deus olha e fala: meu filho, eu gosto de provocar milagre, eu gosto de fazer coisas que os homens não entendem, eu gosto de fazer coisas sobrenaturais. Se eu chamo o filho do sacerdote, não ia ser nada demais. Você se lembra que eu comecei o milagre lá no capítulo 1, mas o milagre vai começar a se findar hoje. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes Deus começa uma coisa na nossa vida e nós pensamos que acabou, e Deus está falando: olha, eu estou te aperfeiçoando para aquilo que eu tenho para fazer amanhã. Se você está passando alguma coisa hoje, não se preocupe. Deus está aperfeiçoando a tua história, porque Ele vai te chamar para algo grande. Deus está aperfeiçoando a tua história, porque Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus está aperfeiçoando a tua história, porque aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, alguém que está fora da casa vai olhar para dentro da casa e vai ver a luz brilhar, vai ver a glória de Deus brilhar, e vai falar: ali ainda tem Deus, Deus ainda vive na vida dele, Deus ainda é o Deus dele, e Deus ainda opera sobre a casa dele. Então não desista, não pare. Para terminarmos essa palavra, eu gostaria de falar de um jovem. Eu gosto muito desse jovem chamado Davi. Vocês conhecem a história, capítulo 17, versículo de número 56, retrata uma coisa interessante dessa vida desse moço. A Bíblia diz que Davi, ele retrata uma história no capítulo 15, quando Saul, ele cai endemoniado. Agora alguém lembra que existia um moço que tocava bem. Esse moço vai lá, toca para Saul, o demônio cai. Quando o demônio cai, a Bíblia diz que agora Saul fala: você não vai mais embora, vai ser o meu herdeiro, vai cuidar das minhas armas. Cuidando das armas dele, ele volta novamente para o pai. Voltando para o pai, um dia ele ouve que existe um gigante que está tentando matar os filhos de Israel. Ele se propõe a lutar contra o gigante. Quando ele vai se lutar contra o gigante, ele bota a armadura, não consegue porque não era dele. Aí ele vai sem armadura. No capítulo de número 17, verso 56, a Bíblia diz que no versículo 52, Davi mata o gigante, arranca a cabeça do gigante, pega a espada dele, vai para a praça de Jebus, levanta a cabeça do gigante, a arma guarda na sua casa, na tenda que está em Belém. E no versículo 56 a notícia chega, irmão Wesley. Alguém chega para Saul e fala: o gigante caiu, Saul. Aquele que matava israelitas caiu. Aí alguém olha para ele e pergunta: como é que pode? Quem matou? Quem foi esse? Aí alguém fala: foi Davi. Aí Saul pergunta o seguinte: de quem esse moço é filho?
Tem gente que vai andar do teu lado a vida toda, mas só vai reconhecer o ministério que Deus tem na tua vida quando o gigante na sua vida. Aleluia! Aleluia! Tem gente que vai andar do teu lado a vida toda, mas não vai saber o teu potencial enquanto você não mostrar que você tem condições de matar gigante. Enquanto Deus não derrotar o gigante através de você. Saul estava do lado dele, sabia quem era. Como é que Saul não sabia quem era Davi? Mas só conseguiu entender quem ele era quando o gigante caiu. Amém. O gigante vai ter que cair para alguém ver que Deus é Deus na sua vida. Amém? Essa palavra, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade dada. Amém? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém.